Antes de elevarmos nossa oração, vamos preparar o coração e refletir profundamente na palavra de Deus. Em Atos 9:18 está escrito: "E logo algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Levantou-se e foi batizado." Esse momento não é apenas um detalhe histórico, mas uma revelação poderosa do que o Senhor pode fazer quando decide transformar uma vida por completo. Imagine, um homem que antes respirava ameaças contra os cristãos, de repente, tem sua visão física e espiritual restaurada pelo toque do Senhor. Escreva nos comentários: "Senhor, abre meus olhos espirituais." A história do apóstolo Paulo é uma das demonstrações mais claras do poder de Deus para mudar um destino. Antes do encontro com Cristo, ele era respeitado entre os líderes judeus, tinha conhecimento profundo da lei e carregava um zelo impressionante. Porém, toda essa energia estava direcionada para o caminho errado. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Podemos ter boa intenção, mas sem a direção do Espírito Santo, nossas forças podem estar gastas em causas que não refletem o coração de Deus. Paulo acreditava estar defendendo a verdade, mas na realidade estava cego, perseguindo o próprio Senhor da glória. Quantas pessoas hoje também acham que estão certas, que sabem para onde estão indo, mas vivem espiritualmente cegas. Pensam em enxergar, mas não percebem que estão andando em escuridão. Jesus disse em João 8:12: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." No caminho de Damasco, tudo mudou. Uma luz do céu brilhou mais forte que o sol, e Saulo caiu por terra. Ele ouve a voz de Cristo: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Atos 9:4. Repare, Jesus não disse: "Por que você persegue a igreja?", mas "Por que você me persegue?". Isso mostra a união entre Cristo e o seu povo. Perseguir os servos de Deus é perseguir o próprio Senhor. E nesse momento, Saulo descobre que estava lutando contra o Deus vivo. Aquele que pensava ver claramente é atingido pela cegueira física. 3 dias de trevas, sem comer, sem beber, sem enxergar. 3 dias que refletiam a escuridão de sua alma. Às vezes, Deus permite momentos de silêncio e escuridão em nossas vidas, não para nos destruir, mas para que aprendamos a depender somente dele. Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo esse tempo de trevas, em que parece que nada faz sentido. Saiba, Deus está preparando o momento da revelação. Então o Senhor envia Ananias, um servo simples, para orar por Saulo. Que lição poderosa! Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Ananias obedece, impõe as mãos e ora. Algo como escamas cai dos olhos de Saulo, e ele volta a enxergar. Esse detalhe é impressionante. As escamas não caíram apenas dos olhos físicos, mas também da visão espiritual. De perseguidor, ele se torna pregador. De inimigo da cruz, passa a ser um dos maiores anunciadores dela. Essa transformação nos ensina que a maior mudança não acontece fora, mas dentro de nós. O mesmo mundo continua existindo. Os mesmos problemas continuam ali, mas os olhos mudam. A visão é outra. Quando Deus abre nossos olhos, vemos esperança onde antes só víamos desespero. Vemos propósito onde antes só víamos caos. Vemos vitória onde antes só enxergávamos derrota. Paulo passou a olhar o Evangelho não mais como ameaça, mas como tesouro. Aquilo que ele desprezava se tornou o sentido de sua vida. Ele escreve em Filipenses 3:7-8: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Essa é a mudança de visão que Deus quer operar em cada um de nós. O Salmo 146:8 declara: "O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos." O mesmo Deus que fez escamas caírem dos olhos de Paulo continua agindo hoje. Ele quer abrir os seus olhos para que você veja além das circunstâncias, além das aparências, além das limitações humanas. Ele quer lhe dar visão espiritual. Comente:
Glória a Deus pelo poder que abre meus olhos. Talvez você esteja orando para que Deus mude o cenário, mas Ele quer primeiro mudar sua visão. Porque quando a visão muda, o cenário também é interpretado de forma diferente. Aquilo que parecia deserto vira escola de fé. Aquilo que parecia prisão se transforma em lugar de crescimento. Lembre-se, duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem, mas uma crê e é salva, enquanto outra rejeita e permanece cega. O Evangelho não muda, mas quem o recebe com os olhos abertos descobre nele vida eterna. O salmista clamava em Salmo 119:18: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esse deve ser também o nosso pedido diário. Não basta enxergar com os olhos físicos, precisamos enxergar com os olhos espirituais. Quando isso acontece, tudo muda. O pecado passa a ser visto como escravidão, não mais como prazer. A santidade passa a ser vista como privilégio, não mais como peso. Mas a verdade é que muitos continuam cegos. O mundo olha para a fé e ri, não porque escolhe conscientemente o mal, mas porque ainda não conseguiu ver a luz. 1 Coríntios 1:18 diz: A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quem não tem os olhos abertos, vê apenas fraqueza. Quem tem os olhos abertos, vê poder e salvação. E isso não vem da capacidade humana. A revelação é dom de Deus. Paulo escreve em Efésios 2:8: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Até a visão espiritual é um presente. Quando os olhos são abertos, deixamos de viver apenas tradição ou religião. Cristo se torna vida, essência, respiração. Talvez hoje você se sinta como Paulo antes de Damasco, perdido, confuso, sem direção. Mas assim como Jesus o alcançou, Ele também pode te alcançar agora. Ele pode iluminar sua mente, clarear seu coração e mostrar um novo caminho. Escreva: Jesus, abre meus olhos hoje. Às vezes, olhamos para nossas lutas e não entendemos nada. Parece que estamos caminhando no escuro, sem rumo. Mas quando Deus abre os olhos, percebemos que nunca estivemos sozinhos. Ele está presente até nos vales mais sombrios. O Salmo 23:4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A visão espiritual não significa ausência de batalhas, mas significa presença de esperança. Quando olhamos com os olhos de Deus, até o deserto se transforma em jardim, porque nele aprendemos a depender da fonte verdadeira. Quando olhamos com os olhos da fé, vemos que as lágrimas não são em vão, mas sementes que produzirão frutos no tempo certo. Mas precisamos reconhecer que a maior cegueira não é a dos olhos físicos, mas a do coração. Jesus disse em Mateus 6:23: Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Por isso precisamos clamar todos os dias: Senhor, tira as escamas que ainda me impedem de ver. O inimigo é especialista em enganar com aparências. Ele apresenta o pecado como atraente, mas por trás há destruição. Ele mostra atalhos como se fossem mais fáceis, mas por trás há queda. Quem enxerga pela palavra discerne a mentira. É por isso que precisamos viver revestidos da armadura espiritual. Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Deus quer que vejamos o pecado como ele realmente é. Não algo pequeno ou sem importância, mas um abismo que nos afasta dele. E deseja que vejamos a santidade como um presente que traz vida. Quando nossos olhos espirituais são abertos, entendemos que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver o que Deus quer. Assim como Paulo foi chamado para anunciar, nós também somos chamados. Quando enxergamos como Deus enxerga, percebemos os necessitados ao nosso redor, as oportunidades de amar, de servir, de testemunhar. E também aprendemos a nos enxergar da maneira correta, não mais através da lente da culpa, mas da redenção. Em Cristo somos amados, perdoados e fortalecidos.
Mesmo que a noite pareça longa, quem tem os olhos abertos pela fé consegue ver o amanhecer. Mesmo que as respostas demorem, sabemos que Deus está agindo nos bastidores. Mesmo que as tempestades venham, confiamos que há um propósito maior. A visão espiritual nos dá paciência e perseverança. Hoje, assim como Paulo, podemos orar. Senhor, abre meus olhos. Deixe-me ver a tua verdade, contemplar a tua glória, viver pela tua luz. Que cada passo seja guiado pela visão da fé. Que possamos ver a vida não com nossos olhos limitados, mas com os olhos do Senhor que tudo enxerga. Declare nos comentários: Amém. Eu creio no poder de Deus.